Dar voz, perceber, considerar, observar, são todos verbos que a gente costuma relacionar a uma escuta ativa. Mas será que você tem tido tempo para ouvir as pessoas? Que você tem dado atenção suficiente para aquilo que elas estão falando? Ou às vezes você deixa elas falando um pouco sozinhas ou brigando sozinhas, talvez até mude de assunto no meio da conversa. Me conta aqui como tem sido escutar as pessoas para você. E para a gente conseguir pensar sobre esse assunto e sobre outros assuntos, não se esquece de se inscrever no canal aqui no botão vermelho aqui embaixo e clicar no sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Ouvir parte do princípio que o outro pode falar aquilo que ele quiser. Então, diferente do que a gente queira, sofra ou pense, ele vai poder dizer. Um ouvinte gentil vai estar ali para escutar quase que passivamente, sem tentar propor uma solução imediata ou mudar de assunto, ou interromper o sofrimento ou aquela escola ou aquela história já meio desgastada. É importante entender quem fala, por que fala, de onde vem essa fala e perceber os sentimentos que estão ali muitas vezes impostos nesse texto. E aí eu posso colocar também os meus sentimentos. Eu acho que isso é uma participação importante, que não vem com o intuito de desprezar aquilo que aquele outro está falando, mas de contribuir para aquilo que é a parte afetiva dessa comunicação. Embora a gente não perceba e não preste atenção, em geral as comunicações sociais vêm com um pedido, uma demanda, uma necessidade, um desejo não satisfeito. Então, se falar é pedir algo de alguma forma, é importante que a gente fique atento para o que é isso que está nas entrelinhas dessa conversa que vem até mim, e também quando eu me comunico com o outro, qual é esse pedido que eu estou fazendo. Eu falo muito isso no vídeo sobre DR, porque eu acho que quando a gente entende isso, a comunicação flui muito mais facilmente, a gente consegue tirar um pouco desse rodeio que às vezes acontece e deixa a conversa um pouco mais cansativa. E é importante falar isso, porque para ser ouvido a gente também precisa ter um pouco de cuidado. Porque às vezes a gente fala de uma maneira tão desordenada, tão sem intenção, tão sem pensamento, que as coisas vão se confundindo e parece que não tem fio da meada, meio sem lógica, com raiva, afoito, que isso dificulta que a pessoa escute. Quem aqui, né, já terminou uma conversa ou ouvindo, falando e percebeu que aquela comunicação não foi efetiva? Eu não consegui fazer o outro me entender ou eu não entendi nada que o outro estava dizendo. E isso também é importante para a hora que a gente está escutando e percebeu essa fala desorganizada, talvez a gente tentar ajudar essa pessoa a se organizar, né? Fazendo perguntas, se interessando por aquilo. Tá, mas qual é a relação que você viu entre esse e aquele? Ah, tá. E aí, gente, eu não tô falando de analisar alguém. Eu acho que é de conseguir compreender como funciona essa comunicação de amigos, né? Então você fala, tá, mas de onde você tirou isso? Ah, mas quem te falou aquilo? A gente vai conseguindo organizar e entender e poder realmente estar escutando. Porque é muito mais fácil eu estar ali, não estar entendendo nada, eu vou falar e eu não fui uma boa pessoa, uma boa ouvinte naquele momento. E aí é preciso entender que escutar é um ato de coragem. Porque a maioria das pessoas prefere simplesmente mudar de assunto, falar delas mesmas, fica aquela competição de desgraça, sabe? Eu conto uma história, o outro vai lá e conta outra história. E aí, aquilo que foi o motivo daquela primeira comunicação já foi, a gente conseguiu interromper com sucesso. E é um ato de coragem, porque a gente nunca sabe o que vai vir. O que porta essa pessoa vai abrir, da onde que vai gerar essa conversa, qual é o pedido, do que ela vai falar, para onde essa conversa pode ir. E aí surge o medo de precisar se responsabilizar. E se essa pessoa falar algo horrível? E se essa pessoa me contar uma coisa que eu não deveria saber? E aí esse medo vai construindo uma dificuldade de se responsabilizar pelo outro, pelos problemas, por mim, pela vida, pela empresa, pela casa,
por um monte de coisa e faz com que a gente tenha um monte de conversa superficial. Então, às vezes a gente reclama que não conversa, não consegue ter uma conversa legal com alguém, que a gente não consegue ter amigo, ou que a gente é muito distante de alguém da família ou do marido. Mas quando eu pergunto pra pessoa, mas como é que vocês conversam? Como é que é essa conversa? É sempre uma conversa sobre alguma coisa que não interessa, sobre alguma bobeira, e é uma conversa que acaba aqui em cima, assim, né? As pessoas não deixam isso se aprofundar, isso ser levado, e as pessoas estarem ativamente participando daquilo. E aí, um exemplo sobre esse medo é quando adultos vão escutar crianças. Porque eles têm o medo de que se eu escutar a reclamação dela, se eu escutar o que ela tem a dizer, a opinião dela sobre as coisas, é quase como se eu tivesse que obedecer essa criança. E ao contrário, eu acho que a gente tem que chamar as crianças cada vez mais para conversa. Eu acho que você tem que conversar com seu filho desde o dia que ele nasce. A gente tem que dizer para ele o que está acontecendo com ele, para onde a gente vai. Olha, filho, vou tirar a sua fralda, vou te limpar. Olha, a gente vai para casa da vovó, a gente vai de carro, a gente vai conhecer ela é legal. Acho que ela vai querer te pegar no colo. Olha, depois chegou, olha, a gente vai fazer isso, depois você vai dormir. A gente precisa ter essa conversa mesmo sem ele participar. E depois, quando ele puder participar, a gente poder ter grandes conversas com ele. Grandes mudanças. Se vai mudar de escola, se vai mudar de casa, o horário do banho. Grandes decisões também são parte. Ele participa. E aí a pessoa fala assim, Camila, mas como? E se ele tiver uma opinião? Ele vai ter, né? E a gente vai ter que negociar com ela. Porque se a gente quer criar ali um adulto, a gente quer criar ali alguém que tenha opinião, que seja um indivíduo completo, que tenha autonomia, por que a gente vai negar, às vezes, uma autonomia do próprio banho dele? Claro que ele não vai poder escolher entre não tomar. Mas se ele quiser escolher a hora que ele vai tomar, ou que brinquedo ele vai levar, ou o shampoo que ele vai usar, ele vai poder. O que a gente precisa é abrir mão desse controle, né? Dessa necessidade de ser autoritário pelo nosso medo de perder o controle, né? Olha o quanto a gente tá dizendo de alguém que está ameaçado por uma criança que quer mudar 10 minutos o banho, né? Olha o quanto esse poder é falso. E a mesma coisa do chefe, né? Mas se eu escutar a opinião de todo mundo, se a gente fizer uma pesquisa de clima aí, eu vou ter que mudar, a gente vai ter que... Tá bom, é isso que você tem que fazer mesmo, é assim que as coisas funcionam. A gente não pode ter medo daquilo que vai sair da boca do outro, porque ela não vai deixar de ser realidade só porque ela não foi dita. E aí isso é uma outra coisa que eu falo sempre sobre parceiros, né? Namorado, namorada, marido, esposa, porque a gente acha que conhece tudo do outro e a gente para de se interessar. Então a gente começa a conversar sobre coisas da rotina, porque é aquilo que tem que falar. Então, você tirou o lixo, o que você vai fazer de comida, o que a gente vai pedir para comer, aquela conversa da rotina, mas eu não me interesso mais por conhecer o outro, para saber coisas sobre ele, para me interessar sobre o que ele pensa, para debater um assunto. E isso é muito valioso, porque eu só me aproximo do outro quando a gente fala desse lugar. Quando a gente está falando desse bate-bola, desse dia a dia, eu poderia ter essa conversa com qualquer outra pessoa. Ainda mais que isso vai deixando outros problemas se acumulando, né? Outras questões ali que com essa fala, com essa mini reclamação, com essa construção desse diálogo, dessas discussões de relacionamento mais leves, a gente podia reconstruir, a gente poderia arrumar, a gente poderia melhorar esse relacionamento e a gente deixa isso perdido porque a gente tá no celular, tá assistindo uma série, tá cheia de coisa, tá atrasado. Essas oportunidades maravilhosas ficam no meio do caminho. Quando a gente percebe o valor de ser ouvido, a gente toma mais cuidado com ouvir o outro e o como a gente se comunica. Então, dessa forma, a minha vida vai ser melhor e a vida do outro. Porque eu vou me sentir acolhido, visto, olhado profundamente. E ele também. A gente está dizendo de poder dar carinho para as pessoas dessa forma, seja ela quem for. Eu sei que talvez você não tenha tempo para ter conversas tão profundas com as pessoas, mas
Escolhe alguém que você gostaria realmente de ouvir e que você sente a necessidade ou que a pessoa está pedindo para você, quando for fazer isso, fazer verdadeiramente estar presente naquele lugar, interessado e cuidando daquilo que você está ouvindo. E ter uma atenção do porquê aquela pessoa está escolhendo te dizer aquilo que ela está dizendo, porque tudo isso, embora a gente não perceba, são escolhas inconscientes que a gente faz, então são sempre muito importantes. Eu espero que eu tenha feito você pensar um pouco mais sobre isso, que talvez você não tivesse prestado atenção. Se você gostou desse vídeo, curte ele para mim, para eu saber que vocês gostaram, e compartilhe esse vídeo para mais pessoas pensarem um pouco mais sobre isso. Um beijo e tchau!